Então vamos lá, vamos continuar estudando listas encadeadas. Como eu falei, a ideia é fazer vídeos curtos, mas se for necessário eu divido mais uma vez. Então aqui tem diversas funções lá. Eu vou começar agora trabalhando as funções que inserem elementos na lista, e mais duas, certo? Para ficar bem claro. Se ficar muito grande o vídeo, eu vou criar um outro vídeo só para falar das funções que removem elementos da lista. Nós estamos ainda trabalhando com listas simplesmente encadeadas, certo? Então vamos lá, vamos continuar aqui. E antes disso, antes de virar aqui e começar a olhar a parte das ferramentas, nós temos que lembrar uma coisa bem importante, certo? Vocês vão notar que grande parte do esforço do código, quando eu falo esforço do código, a atenção, a manipulação que nós vamos fazer no código, é para não perder o início ou cabeça da lista, certo? Mais uma vez, nós vamos trabalhar direto sempre com acesso indireto, certo? E eu não tenho como começar da metade da lista. É uma lista encadeada, então eu sempre começo do começo. Então eu tenho que fazer de tudo para não perder a cabeça da lista, não perder o início da lista. Vocês vão perder que grande parte do know-how, vamos chamar assim, da tecnologia, é conseguir manter o início da lista, ou a cabeça da lista, vamos chamar assim, com muita atenção, intacto. Para a gente ter sempre essa referência. E vocês vão perceber que nós iremos sempre criar variáveis auxiliares, ponteiros auxiliares, para fazer esse trabalho de manutenção, certo? E é isso que muitas vezes confunde os estudantes, certo? Então bora para o código para ficar mais claro e eu poder explicar isso de uma maneira mais concreta, certo? Então a gente está aqui na nossa cena 3, certo? Eu coloquei aqui, mais uma vez, né? As partes da lista, a cabeça da lista e os elementos e o cuidado. Então notem, mais uma vez, a lista vazia, como eu mostrei no outro vídeo, seria somente o início ou cabeça da lista, mas não teríamos isso aqui. Então vamos começar a trabalhar, ver como é que faz para inserir elementos na lista. Vou trocar aqui, pronto. Então vamos lá, já passamos por essa parte, vimos aqui a função criar lista. E antes de começar com essas três funções, que são um pouquinho mais complicadas, vamos ver aqui a função, vamos chamar assim, tamanho da lista. Então, como o nome já diz, tamanho da lista, ela tem o objetivo de verificar quantos elementos tem na lista, certo? Lembre-se, é uma lista dinâmica, ela vai crescendo ou diminuindo à medida que eu preciso inserir ou apagar elementos da lista, e eu tenho que ter alguma função que diga quantos elementos tem nela, nesse caso aqui, certo? Então note, é uma função bem simples, é uma variável, eu recebo a lista, e quando eu falo recebo a lista, vou trocar aqui mais uma vez, eu recebo somente o início da lista, eu não recebo a lista inteira, certo? Até porque eu não preciso, certo? Eu não tenho como ir, a gente vai sempre trabalhar com acesso indireto. Então não faz sentido eu receber a lista toda, eu recebo sempre o início da lista, certo? Ou seja, a cabeça da lista. A partir daí eu vou navegando na lista e indo para qualquer elemento dela, depende do problema que eu tenho que resolver. Então aqui eu recebo o início da lista, crio a variável auxiliar, tamanho 0. Primeiras perguntas, né? E verificações. Se a lista é válida, ou seja, essa lista é vazia, por exemplo, vamos imaginar que eu, lá na função principal, na função main, antes de criar a lista, tá vendo aqui? Antes de criar a lista, eu chamo para verificar o tamanho da lista. Não faz sentido. Não faz sentido eu verificar o tamanho da lista antes de criar a lista, certo? Então, se eu não criei a lista ainda, ou seja, se eu não criei a lista ainda e vou verificar o tamanho, vai dar nulo. Essa variável aqui vai ser nula e vai retornar 0, ou seja, tamanho 0. Depois disso, vamos imaginar que eu passei por isso aqui, ou seja, a lista é uma lista válida, existe. Eu crio uma variável auxiliar, nó, certo? Eu crio a variável elemento, lembra que eu falei? Aqui em cima, eu tenho lista e elemento. Elas são do mesmo tipo, que é struct elemento, certo? Mas isso aqui é um tipo que eu criei para trabalhar com as variáveis auxiliares, certo? Então vamos lá, eu criei aqui, nó, uma variável do tipo elemento, certo? Um ponteiro para elemento, uma variável auxiliar,
e eu criei ela e ela aponta para a lista. O que é que significa isso? E que mais uma vez é o que confunde muitas pessoas. Então, partindo do pressuposto que essa é a lista que nós vamos trabalhar, volto aqui para tomar 1-0 do programa. E eu fiz o que? Eu peguei, acabei de criar aqui, ó, nó. Criei nó. Nó está aqui criado, certo? Isso aqui é meu nó. E eu disse que ele aponta para o início. Se o início aponta para cá, ele vai ter a mesma posição, ele está apontando para cá, ó. Então essa aqui é o meu nó. Exatamente isso que eu fiz. Volta pro código aqui, ó. Nó, criei nó e ele aponta para o início da lista. Então, ele apontar para o início da lista, ele vai ter literalmente voltando para cá, ó, ele vai estar apontando para cá. Nó aponta para cá, ele tem o mesmo endereço, certo? E perceba, isso aqui é para quê? Para eu não trabalhar, para eu não manipular o início da lista. Então eu crio a variável auxiliar e vou percorrendo a lista aqui, ó. Enquanto o nó for diferente de nulo, nó é igual a nó.prox. Então volta para cá para o desenho. Então aqui, nó é diferente de nulo, é nó igual a nó.prox. Ele vai para o próximo, ele vai para o próximo. Cada vez que ele faz isso, o que acontece? Ele incrementa a variável tam e no final retorna tam. Então vai chegar um momento que vai acontecer isso aqui, ó. Volta para cá, nó, ele vai estar apontando para aqui, nó.prox aponta para onde? Para nulo. Então ele não vai entrar nesse loop de repetição, não vai incrementar. Cheguei no final da lista e aí eu tenho, vamos chamar assim, a primeira função. Então eu achei importante começar por esta função para ficar claro uma coisa. Eu sempre terei que trabalhar com variáveis auxiliares para não perder o início da lista, certo? Vamos voltar aqui agora de novo para o código. Estamos aqui trabalhando com a função tamanho lista. Antes de ir para as outras, eu acho que certamente vai gerar mais um vídeo, certo? Pelo tamanho. Vamos agora aqui, ó, liberar lista. Então vamos imaginar de novo, volta para cá. Deixa eu tirar aqui, né? Deixa eu apagar. Apagando aqui, beleza. Então eu tenho aqui minha lista, tem 3 elementos e eu já fiz todo o trabalho que tinha que fazer. Tenho que liberar, tenho que apagar essa lista da minha memória, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui, ó? Mais uma vez eu não recebo a lista inteira, eu só preciso receber o início da lista, certo? Beleza, recebi o início da lista e aí vai, ó. A lista válida, mais uma vez, não faz sentido, vamos imaginar aqui de novo, ó. Não faz sentido eu liberar uma lista que não existe, liberar uma lista que eu não inseri nada na lista, certo? Aqui é outra função que depois eu mostro para vocês. Então é por isso que tem essas verificações aqui, ó. Não faz sentido eu executar esse processamento se a lista não existe, se a lista não é válida, certo? Então passei por aqui, olha o que eu fiz aqui, mais uma vez, crio uma variável auxiliar. E olha o que eu estou fazendo aqui, ó. Enquanto a lista for diferente de nulo, ou seja, enquanto a lista for diferente de nulo, significa que ela existe ainda. Volta para cá, ela aqui, ó, ela não é diferente de nulo, ela está apontando aqui para esse elemento que tem o prox e 33, certo? Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Enquanto li for diferente de nulo, nó, que é um ponteiro para elemento, e lembrando, lá em cima, elemento, ó, é do tipo struct elemento, certo? Esse tipo aqui eu criei, como eu falei, para trabalhar com variáveis auxiliares. Onde eu estava aqui, voltei. Aqui. Então, nó recebe li recebe li.prox, dá um free em nó. O que é que está acontecendo aqui? Volta para o desenho, ó. Então tá aqui, ó, de novo, nó aqui, ele recebe esse valor. Então aqui o nó recebe li, ele vai literalmente estar apontando para cá, certo? Li recebe li.prox, então o início ele vai apontar para cá agora. Peraí que tomei 1-0 aqui, volta para cá, ele aponta para cá agora. Isso aqui não vai existir, isso aqui vai estar apagado. Cadê? Isso aqui sumiu, ó. E aí, como ele está nessa condição aqui, ó, se eu der um free em nó, o que é que vai acontecer? Eu vou literalmente apagar isso aqui tudo, ó.
estou liberando a lista. E aí volta para o código aqui, ó, de novo, apaguei nó, apaguei o nó aqui, ó, volto. LI ainda é diferente de null, é diferente de null, porque ó, ele não chegou no final. O que é que eu faço? Nó recebe LI, certo? Volta para cá de novo. Então de novo, nó agora está aqui, ó, nó tá aqui, ele recebe LI, volta para o código lá, LI igual a li.prox free nó. Então ó, LI aponta agora, ó, já tem um nó apontado para cá, vou apagar isso aqui, ó. LI agora aponta, perdão, para cá. E quando eu der free em nó, eu vou apagar isso aqui, ó. Mesma coisa na próxima vez, certo? Eu vou ter nó aqui, aponta para cá, a referência muda para li.prox. li.prox aponta para onde agora? Para nulo, certo? Quando eu der free em nó, eu vou apagar isso aqui. O que é que eu vou ter agora? Eu vou ter o início apontando para nulo. Então significa que eu liberei toda a lista e eu não vou entrar aqui. Depois que eu sair daqui é só, eu vou ter o seguinte, eu vou ter free apontando para nulo. E aí eu venho, ó, e dou um free em LI. Se eu der um free em LI, eu vou apagar esse cara aqui, ó. Acabei a lista toda. Então, por que eu fiz questão de começar com essas duas funções? Número 1, para vocês perceberem a necessidade de sempre trabalhar com a variável auxiliar quando eu estou trabalhando com listas encadeadas. E mais uma vez, para falar sobre aquela coisa que eu disse, né? As partes, deixa eu voltar aqui para cá, ó, as partes de uma lista, a cabeça da lista e os elementos da lista. Então, uma coisa é eu trabalhar com os elementos, outra coisa é trabalhar com a cabeça da lista, certo? Isso é muito importante porque muitos estudantes têm essa dúvida aqui, ó, por que eu preciso disso aqui se eu já apaguei todos os elementos da lista? Justamente, aqui, ó, com esse loop de repetição, você está apagando os elementos da lista. Aqui você apaga o início, você apaga a cabeça da lista, certo? Então é isso aqui, eu já está com 12 minutos aqui, é por isso que eu vou ter que criar outro vídeo para explicar as inserções e as remoções. Não tem problema ficar com 4 vídeos, o importante é que vocês tenham sempre a noção real do que é trabalhar com listas encadeadas, certo? Então é isso, vai ter que colocar outro vídeo. Até daqui a pouco, grande abraço, até mais.